Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco Olívia Tenório, que é secretária adjunta especial de Políticas para a Juventude da Prefeitura de Maceió, claro, ligada à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. E ela está aqui para falar justamente sobre a política para a juventude que está sendo traçada pela Prefeitura de Maceió e com uma semana que propõe um diálogo sobre as políticas da juventude. Secretário, eu agradeço antecipadamente aqui sua presença. A gente vai falar sobre as ações da Secretaria, mas antes de mais nada, qual foi a sua impressão sobre a primeira mobilização que houve esta semana nesse tema, com a audiência pública realizada lá na Câmara Municipal de Maceió, que discutiu justamente essa temática? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com vocês essa experiência que eu estou tendo neste momento. Essa semana, nós decidimos começar a primeira semana da Juventude de Maceió em alusão ao Dia Internacional da Juventude, instituído pela Unesco, que foi dia 12 de agosto. Por isso, decidimos começar uma semana levando conscientização aos jovens, mostrando para eles que eles têm direitos, que nós vamos tentar ao máximo fazer com que cada vírgula do que está no Estatuto da Juventude seja respeitado, seja passado para eles, mas mais do que isso, nós queremos dar para eles a militância, que eles entendam que eles são protagonistas da própria vida e que eles têm que correr atrás para cobrar aquilo que não está sendo feito, para poder exigir aquilo que é deles por direito e mais, poder falar, olha, vocês não perceberam que tem essa demanda aqui. Vocês não se atentaram a isso, vocês estão de olhos fechados. Então abram os olhos, trabalhem com isso, porque por mais que a gente tenha boa vontade, às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que o outro está passando, porque só sabe quem sente. Então, a ideia dessa semana, como um lançamento da Secretaria Adjunta de Juventude, é ouvir os jovens e mostrar para eles que estamos de portas abertas. Ou seja, compartilhar essa responsabilidade de fazer, elaborar a política a partir da necessidade de quem vai ser atendido por ela, né? Exato. E nesse sentido, secretária, o que mais foi abordado no sentido das demandas que são apresentadas ao poder público por meio dessa semana, inclusive nessa primeira audiência realizada lá na Câmara Municipal? Quando nós decidimos começar, nós analisamos muitos índices apresentados pela Unicef. Teve aqui em Maceió, nos últimos 4 anos, o primeiro ciclo da PCU, que é a Plataforma dos Centros Urbanos, e eles escolheram muitos dados do que mais preocupa a juventude aqui em Maceió. Na verdade, a PCU trabalha com crianças e adolescentes até os 18 anos, então aproveitamos esses dados. E o que percebemos é que hoje em dia, aqui em Maceió, o que mais tem preocupado os nossos jovens é a questão de emprego, o primeiro emprego, questão de educação e de saúde. Lógico, são os 3 principais pilares, nós entendemos isso, mas quando conversamos com ele, tentamos entender por que isso, eles apresentam uma realidade tão diversa do que muitas pessoas imaginam. Eles falam, eu não quero emprego apenas para poder pagar uma conta, mas eu quero ter o que fazer para não acabar entrando num caminho errado. Um caminho das drogas, por Justamente, exemplo? o caminho das drogas, o caminho de criminalidade, infelizmente. Então, por uma realidade que com falta de estruturas básicas, com falta de oportunidades, eles acabam indo por caminhos que não deveriam acontecer. Então, por isso, essa principal preocupação. Não é apenas por ser o emprego, que já é muito bom por si só, mas por tudo que isso pode livrar eles. Acaba algo que parece muito pequeno, acaba por salvar uma vida. Então, essa tem sido a principal reclamação deles. Pois o emprego, o trabalho não dignifica de fato as pessoas, né? Dá um empoderamento a elas, elas podem planejar a sua vida. E a questão do desemprego ligada à crise econômica que vive o país agravou-se ainda mais, né?
mês após mês, a gente observa a crise no comércio, a crise em todos os setores da economia. E dentro desse contexto, como buscar essa alternativa? Por exemplo, o governo do estado disponibiliza do Cine para colocar as pessoas no mercado, já apresenta dificuldades nesse sentido. Buscar alternativas para, digamos assim, protagonismos, ações empreendedoras para que o jovem possa buscar essas alternativas, é do pensamento também da Secretaria? É do pensamento, claro. O que acontece é que, por conta de toda a crise que você mesma falou agora, infelizmente, não temos todos os empregos que gostaríamos de ter para ofertar para a comunidade. Mas tentamos procurar de maneiras diferentes para tentar ocupar a mente, ocupar o tempo e transformar nossa sociedade em uma sociedade cada vez melhor. O que nós entendemos é que educação é a chave, é a principal maneira de conseguir salvar a sociedade. E quando eu falo de educação, não é apenas conhecer a matemática ou o português, mas é de passar para eles o conhecimento do que faz mal, do que é errado, do que pode te prejudicar e do que pode prejudicar as pessoas que estão à sua volta. Porque hoje em dia, quando você faz algo com a sua vida, não afeta apenas a sua vida. Afeta a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, seus amigos. Então, levando essa educação, essa conscientização para eles... Social mesmo. Justamente. É uma responsabilidade social que eles devem ter e que nós temos que apresentar também. Temos que ensinar antes de cobrar, certo? Pois é. Então, a intenção é levar para eles essa visão diferenciada. É uma visão até empreendedora, mas não apenas no sentido de trabalho, mas no sentido de empreender da sua vida. É levar para eles, você não tem algo certo agora, mas então vamos fazer um trabalho voluntário, vamos cuidar das pessoas que estão precisando de cuidados, vamos fazer um esporte, vamos... Ação solidária, né? Justamente. De crescimento humano, não é? Nesse sentido, secretária, a senhora falou, os jovens têm uma perspectiva de não ter aquele emprego que vai dar a ele apenas a remuneração para se manter. Eles querem fazer o futuro através do primeiro emprego. E a gente sabe também que a mão de obra aqui em Maceió, tirando o pessoal que está em nível universitário, quem sai, digamos, do ensino médio, pode ter um ensino profissionalizante. O que é que se pode fazer por esses jovens quando eles não estão no mercado de trabalho? Por exemplo, cursos adicionais, profissionalizantes, que sejam gratuitos, ver parcerias. Isso é viável fazer? Com certeza. E, além de ser viável, tem sido a nossa principal recomendação. O que ainda falta muito no Brasil, o que muitas pessoas falam, é que existe essa carência de mão de obra qualificada. Então, o que queremos é qualificar os nossos jovens. Queremos levar para ele cursos, tanto de nivelamento das matérias básicas, mas principalmente cursos capacitantes de áreas específicas, como um curso de jornalismo, um curso de fotografia, um curso de... como eu posso dizer, muito voltado à economia solidária, de fazer artesanatos. Tem áreas para o que você quiser, o que você gostar. Porque o que a juventude tem entendido hoje em dia é que a gente não precisa ficar mais naquela certeza de se eu quero receber bem, eu tenho que fazer direito ou fazer medicina. Não, o que a gente tem entendido hoje em dia é que se você se esforça em algo e é bom nisso que você está fazendo, nisso que você gosta, você tem condição, sim, uma condição boa de viver e ser bem-sucedido com aquilo. Então, eu acho que quebrando essa barreira e levando esses cursos profissionalizantes, principalmente para mostrar para eles que existem opções, que existe esse leque de oportunidades, começa a ter um trabalho um pouco melhor. E como isso é estruturado? Por meio da secretaria. A secretaria é uma secretaria nova, sem orçamento ainda. Eu presumo que as ações elas são viabilizadas por meio das parcerias, até mesmo no interior, na questão da formação, né, da secretaria e na relação com as demais. Né? Justamente. Como nossa secretaria foi criada esse ano, que é o último ano do PPA, do mandato passado, nós fomos criados, infelizmente, sem nenhum orçamento. Mas o prefeito Rui Palmeira, quando decidiu abrir essa secretaria, teve uma conversa com todos os secretários, tivemos várias reuniões e a prefeitura tem deixado sempre as portas abertas para a gente. Então, mesmo que seja, por enquanto, uma secretaria de articulação,
temos um bom contato, sempre conseguimos uma boa conversa com a CEMED, que é a Secretaria de Educação, que tem sido uma grande parceira. Com a Câmara dos Vereadores também estamos tendo um bom contato, mas a gente avança um pouco. Além de parcerias dentro das próprias secretarias, temos procurado muita parceria com o público privado, porque percebemos que cada vez mais as pessoas que estão montando uma empresa ou que dão aula, professores, eles têm essa necessidade de ajudar ao próximo. Então a gente tem procurado as pessoas com esse perfil e temos levado para a comunidade algumas palestras, alguns entendimentos, algumas oportunidades diferenciadas com o apoio do poder privado. Como vocês estruturam, por exemplo, a identificar numa comunidade jovens que estão ociosos, que não estão na sala de aula? Como atua, intervém a secretaria nessas situações do dia a dia? Nós temos utilizado os índices da Unicef. Então, fica mais fácil para a gente, a priori, de identificar qual a comunidade que, no momento, está apresentando os piores índices, que mais está precisando, para que a gente possa procurar. Mas sabemos que não adianta chegar, dizer, oi, quero fazer algo, e as portas estão abertas. Então, não é assim. Então, procuramos sempre parceiros dentro dessa comunidade, como temos um grande parceiro no Conselho Tutelar. Nós conhecemos os 10 presidentes de cada região administrativa. Então, já demos uma abertura por eles e procuramos também líderes comunitários que possam mostrar para a gente qual o caminho para se trabalhar específico em cada comunidade. E gerar demandas, né? Porque Justamente. são eles que vão gerar as demandas que serão levadas à secretaria, não é? Exato. Um slogan que a gente criou para a gente mesmo, que levamos muito ao pé da letra, que é a comunidade trabalhando para a comunidade. A secretaria ainda é uma coisa muito pequena. Somos, eu acho, que uma equipe de 4 ou 5 pessoas nessa coordenação. Então, por mais que a gente tenha toda a estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude nos auxiliando, específico para essa ação, somos 4 pessoas. Então, o que acontece? Quando vamos procurar parcerias, a gente não procura apenas um local ou um palestrante. Nós chegamos, vem cá, você está disponível, quer ajudar a sua comunidade? Então, vem ser voluntário, vem trabalhar com a gente capacita você, explica o que nós queremos fazer e juntos você nos ajuda a ajudar a sua comunidade. Então, temos trabalhado muito dessa maneira. Perfeito. É uma forma também de dividir responsabilidades, as pessoas se sentirem empoderadas da maneira como se coloca para viabilizar a melhoria, não só dos jovens, mas também daquela comunidade, não é? Justamente. Secretária, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já, em 1 minuto. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a secretária Olívia Tenório, ela que é secretária adjunta especial de Políticas para a Juventude da Prefeitura de Maceió. E o nosso assunto, a semana, não é, que propõe diálogo sobre as políticas para a juventude. Secretária, ao final desta semana, desta primeira semana, não é, da juventude, o que é que se espera? Vai-se firmar um documento com propostas que foram surgindo no decorrer da semana, que se transformarão após uma avaliação da equipe técnica em políticas para o setor? A ideia é, ao final de toda a semana, de todos os eventos, fazer uma carta de responsabilidade. Essa carta, além de ser enviada ao prefeito e publicada no site da prefeitura, queremos enviar cartas específicas para todas as secretarias, apontando as demandas que vieram, que fazem parte da competência daquela secretaria. Por exemplo, se uma das demandas for algum problema escolar no bairro do Tabuleiro, nós vamos destrinchar esse problema, explicar exatamente o que é e encaminhar essa demanda à Secretaria de Educação. A demanda que for da área de saúde será específica, uma cartinha para a Secretaria de Saúde e assim trabalhar com essa articulação. Vocês vão procurar ter, na verdade, né, estrutura para monitorar o atendimento dessas demandas nas diversas secretarias? Se espera, né? Se espera criar, espera, né? que sim. Que é importante esse monitoramento. É importante, né? Mas o problema é que isso não depende apenas da gente. Como são acho que 23 secretarias ao todo, entre secretarias e órgãos, fundações, pela Prefeitura de Maceió, e cada um tem sua organização com seus secretários, com seu secretário, com
com as suas coordenações. Então, a gente fica muito amarrado dependendo sempre do outro. Graças a Deus, estamos tendo um bom contato, mas sabemos que tem um probleminha burocrático, tem aquele entrave aqui, aquela deficiência ali. Então, não fica tudo 100% como gostaríamos. Mas, a priori, a ideia é ter esse diálogo aberto, é continuar fazendo reuniões com cada representante de cada secretaria, parecido com o comitê intersetorial, entre as secretarias mesmo, para poder continuar avançando com o diálogo e com as ações articuladas, as ações em conjunto. Mas, por enquanto, é só a ideia, só vamos descobrir mesmo após a semana, quando começar a prática disso. Quando distribuir, né, todo Justamente. esse trabalho que foi coletado durante essa semana e audiência pública. Bem, apesar de toda a esperança que nós temos hoje nos jovens, na juventude, ela também é o segmento que mais preocupa pela vulnerabilidade, pela falta de oportunidade, como também pela condução, né, que está tendo a sociedade. As escolas públicas, no geral, elas não têm, ao longo dos últimos anos, tido uma prioridade, não tem sido prioridade de governos, não é, melhor dizendo. E, nesse sentido, as crianças, sempre a demanda está além da capacidade de Estado e municípios atenderem. Se não fosse assim, não haveria tanta criança fora da sala de aula. Não é? É verdade. E, nesse sentido, criança fora da sala de aula significa, ou fora de uma creche, significa que ela vai ter bem menos oportunidade na vida futura. E isso deve preocupar também a secretaria nesse sentido. Diante, hoje, dessa situação, com jovens caminhando para as drogas, sendo assassinadas, a gente vê no Brasil inteiro o número de jovens que são assassinados todos os anos. É alarmante e é uma questão até do equilíbrio que nós vamos ter no futuro, porque as famílias estão diminuindo na sua quantidade. Não é? Ninguém mais quer ter 3 filhos, 4 filhos, a maioria dos casais tem apenas 2 filhos e a população está envelhecendo. E o que nos resta, a esperança é que os jovens, né, tomem a dianteira nessas questões da vida das pessoas. E, nesse sentido, percebe-se a necessidade da Secretaria ter, claro, um orçamento e qual é a esperança para o próximo ano de se ter uma secretaria mais estruturada e para resolver, criar alternativas de políticas dentro da própria secretaria e sendo executada por ela mesma. Sobre orçamento, se fosse para eu escolher, eu ia querer tudo. Com claro. todos. Mas o que acontece? A parte orçamentária começou a ser discutido pelos secretários de cada secretaria. Logo, quem está definindo qual seria o orçamento para a Secretaria Junta de Juventude é o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Daniel Melo. Então, infelizmente, eu não tenho como te dar essa resposta sobre qual a nossa perspectiva orçamentária. Mas deve ser positiva, porque gera uma demanda certeza. imensa. É uma área que gera uma demanda tanto ou mais que o esporte e o lazer, né? Justamente. É uma demanda muito grande pelo fato de que, quando você fala de juventude, você inclui tudo. Você abre um leque Você imenso abre um leque de possibilidades. Imenso. Muitas pessoas pensam, não, juventude é cultura, é educação. Também, legal. Juventude precisa de cultura, precisa de educação, mas também precisa de saúde, também precisa de um ambiente limpo, de um ambiente tranquilo de se viver, também precisa de ser respeitada, de ter uma dignidade respeitada. Juventude precisa de tudo. Um jovem hoje em dia é um cidadão, ele merece e deve ter todos os direitos. Logo, sim, a nossa demanda muito grande vem daí. Mas o que acontece é que a juventude é entre os 15 e os 29 anos. Então, todas as nossas ações estão espalhadas pelas secretarias. Logo, um assunto muito específico na saúde será uma parceria entre a nossa secretaria e a Secretaria de Saúde. Execução nossa seria mais voltado realmente para a parte de palestras, de autoconhecimento, de levar para a comunidade as outras secretarias. Então, seria uma coisa, em parte de execução, seria uma coisa até que
Mais relativamente tranquila. Uhum. Pois é, e na questão da saúde, por exemplo, gravidez precoce é algo muito comum nas comunidades periféricas de qualquer sociedade. E como se pretende trabalhar essa conscientização para as meninas e para os meninos também, porque elas engravidam e os meninos têm que ter responsabilidade também, né? Justamente. Inclusive, essa foi uma das primeiras demandas que a gente colheu nessa semana, que são os índices alarmantes de gravidez na juventude. E não apenas a gravidez, mas toda a consequência que se vê nessa gravidez. Que são famílias, infelizmente, desestruturadas, meninas muito novas, sem uma consciência para cuidar de uma criança. Da responsabilidade que é ter um justamente, filho, mas que está ali presa porque está saindo dela. Mas o homem que pensa, não está dentro de mim, já posso fugir. Então, acaba tendo esse abandono. Então, toda essa preocupação que está em volta da gravidez na juventude gera para a gente a primeira e a mais importante demanda no momento. A gravidez que é um assunto específico, mas no entorno da gravidez ou antes dela Justamente. ou junto com ela tem também a questão das doenças sexualmente transmissíveis, não é? Justamente. A nossa primeira ideia, que tem sido um projeto que já estamos escrevendo, já está no papel, na verdade, depende agora das parcerias que vamos procurar, é que jovem hoje em dia gosta de falar de sexo. Quando você fala, vamos conversar sobre sexo, ninguém pensa, gravidez, não, pensa que é sobre sexo. Vamos falar, nossa, que delícia, brincadeiras, piadas, gostam disso. Então, queremos levar isso, estamos em contato com a sexóloga, tentando conseguir essa parceria com ela, porque quando você leva isso, você atrai as pessoas para ouvir. Vamos falar da parte que eles querem? São mais procuradas. Justamente. Né? Então, As vamos levar para palestras. isso. Aquilo que eles querem, para no momento começar a inserir a preocupação. Você quer isso, mas você quer continuar tendo isso? Então, vamos ter responsabilidade. Educação sexual que prima pela responsabilidade. Exatamente. Então, dentro dessa seara, nós vamos começar a tocar nos assuntos de se você não fizer dessa maneira, você pode engravidar. Se engravidar, tem todos esses problemas. Você pode pegar uma doença, doenças que, se não forem tratadas, pode levar à morte, pode infectar outra pessoa próxima a você. Então, vamos pegar o assunto que eles querem ouvir, dar para eles esse momento de entretenimento e, dentro disso, começar a levar para eles a preocupação que a maioria não se atém, que a maioria não vê. Essas palestras seriam sistemáticas, programadas, secretária? Dentro das demandas que vão ser colhidas na Semana, não é, da Juventude, provavelmente no futuro bem próximo, a curto prazo, essas palestras de conscientização da juventude, elas passariam a ser periódicas junto às comunidades, buscando sempre a temática que está de acordo com a necessidade daquela comunidade? Exato. A nossa ideia, na verdade, é criar o Papo Jovem. Vão ser rodas de conversa nas comunidades, queremos ir para as 10 e não ficar se atendo apenas à gravidez na adolescência neste momento e vamos levar apenas isso. Não, nós queremos levar o Papo Jovem. Nessa primeira roda de conversa vai ser gravidez na adolescência. Na próxima roda de conversa vai ser sobre drogas. Na próxima já vai ser outro tema, mas sempre tentando diversificar, porque daí você vai falando de tudo que está na vida deles, levando de uma maneira descontraída uma conscientização que eles não estão enxergando. Pois é, uma questão muito grave que é a participação de jovens na criminalidade, né? E é um assunto delicado, talvez muito difícil para se tratar no ambiente em que eles estão inseridos, né, socialmente, mas isso é uma preocupação da Secretaria? É uma preocupação nossa, claro, mas como você mesmo falou, é um assunto muito mais delicado, porque quando você trata de criminalização, não é apenas um crime que ele cometeu por aquele motivo e acabou. Tem todo um contexto social. Como que eu posso punir um menino por ter ido lá roubar um pão, por exemplo, se eu não olhar todo o contexto em que ele está vivendo, toda a falta de oportunidade que estamos dando para eles? Então, é uma preocupação nossa, sim, mas ainda não encontramos a maneira correta de abordar esse tema, justamente porque temos que entender a situação em que eles estão inseridos para poder saber não acabar apenas com a consequência, mas resolver a causa, para que isso não volte a recorrer. O que ocorre? Hoje em dia, os nossos presídios, 50% é da juventude. Então, a gente já viu que não adianta apenas prender.
Porque você está parando com aquilo por um momento, mas a causa continua. Então, outra pessoa volta a recorrer no mesmo crime, volta a praticar os mesmos delitos. Então, gera um problema de estamos deixando os presídios lotados e não estamos ressocializando ninguém. Então, por isso que eu falo, precisamos analisar a causa, descobrir o porquê que aquilo está acontecendo, de onde veio esse vírus e consertar isso. Porque só quando a gente consertar isso, que o resto vai se consertando como um efeito dominó. Exatamente. E talvez a participação da própria polícia dentro de uma parceria com um programa pode viabilizar essas palestras, mostrar uma polícia cidadã junto com o trabalho feito pela secretaria, não? Justamente. Uma coisa que percebemos que dá muito certo é quando a gente passa a responsabilidade para o jovem. Quando a gente mostra, olha, você é importante, a gente está aqui para te ouvir. Faz você uma palestra. E quando a gente começa a dar essa importância para eles, esse protagonismo para eles param, peraí, eu posso ser mais. Então isso já diminui, sabemos que não tanto quanto gostaríamos, mas já diminui um pouco a intenção que eles têm de ir para a rua roubar. Porque eles param, por que eu vou lá se eu posso estar aqui aparecendo na televisão? Se eu posso estar aqui sendo importante? Então, a gente tenta também entrar nisso. Dá para eles essa importância que é deles, dá para eles esse protagonismo, para que eles decidam ir por esse caminho. Para ele ter escolha, né? E a escolha certa. Justamente. Secretária, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Tudo certo. Voltamos à nossa conversa agora com Olívia Tenório, ela que é secretária adjunta especial de Políticas para a Juventude da Prefeitura de Maceió. É uma secretaria adjunta ligada à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Secretária, falemos sobre uma demanda que todo mundo está aí a olhos vistos, não é? Que são as crianças que estão na rua e as crianças de rua, né? Aquela criança que nasceu praticamente na rua, ela cresce, se torna um jovem, e no caso das meninas, mais vulneráveis ainda para o caminho da prostituição, né? Como tentar quebrar esse caminho? Sabemos que é um assunto muito delicado, porque, infelizmente, quando você está numa família desestruturada, uma família que não tem uma perspectiva de futuro, que não tem mais uma consciência, a mãe não está mais preocupada em educar a filha. A mãe está preocupada em ter algum lucro financeiro com aquela filha. Então, acaba abordando um assunto muito mais delicado. Mas a maneira como temos encontrado hoje em dia de minimizar os danos dessa situação é encaminhando essas famílias para o Centro Pop, que é organizado pela Secretaria de Assistência Social aqui no município, onde funciona durante o horário comercial e tem atividades, eles dão almoço, eles fazem cursos, eles conversam, tem psicólogos para fazer um acompanhamento, realmente é para tentar cuidar, para voltar a reestruturar essa família, para que ela veja uma perspectiva e não acabe tendo um futuro, infelizmente, fora do que é esperado. E, além do Centro Pop, nós temos os albergues aqui em Maceió também. Salvo engano, é apenas um por enquanto, mas temos perspectivas de criar novos, também da Secretaria de Assistência Social, que vai poder falar melhor sobre ele, é a Celiane, que é a nossa secretária. Mas o albergue, ele é 24 horas, ele realmente é para acolher essas famílias, tem café da manhã, tem jantar, também tem algumas atividades durante o dia, mas o maior foco do albergue realmente é como uma casa de repouso para você ir, ter onde dormir, ter uma cama, ter um certo conforto dentro da limitação que a gente sabe que a prefeitura tem e está sempre em parceria com o Centro Pop, que oferece esses serviços. Bem, eu falei antes, né, no início da entrevista, sobre a audiência pública, que é uma oportunidade que os jovens, geralmente lideranças, né, nessas comunidades participam. Eu acredito que as 10 regiões, os conselheiros tutelares também estiveram presentes nessa audiência pública. E o que dizer, por exemplo, dessa representação? Qual é o trabalho, o link que se faz entre esses conselheiros tutelares e a secretaria? Os conselhos tutelares, hoje em dia,
também atendem crianças até os 18 anos. Então, a Secretaria acaba tendo um público um pouco maior. Mas, para você trabalhar com pessoas de 19 aos 29 anos, você tem que entender de onde que eles vieram. Então, ao trabalhar com o Conselho Tutelar, a gente está trabalhando com a base, a gente está vendo com eles as demandas, o que mais acontece, os maiores casos de família, que são os principais, quando um jovem tem um problema hoje em dia, a principal causa ainda é a família, é uma desestruturação. Sobretudo quando enveredam para o tráfico, não é? Justamente. E aí a gente tem observado que antes é expressiva a quantidade de meninos, de jovens, né? Mas hoje também há meninas jovens que estão no caminho do tráfico e das drogas. Infelizmente, isso é verdade. A gente fica brincando que as mulheres vão dominar o mundo, estão dominando até onde a gente preferia que não entrassem, né? Mas o Conselho Tutelar ainda também é um projeto, como somos uma secretaria muito nova, a maioria das nossas ideias ainda não saíram do papel, infelizmente. Mas a ideia que a gente tem é trabalhar principalmente com as crianças, os 15 aos 18 anos, que é a base, e quando trabalhar com elas, trabalhar também com a família. Porque não adianta você pegar um aluno de 18 anos e falar, vamos consertar a sua vida. Aí você dá várias oportunidades na escola, no esporte, desde um dia perfeito, e quando ele chega em casa, continua com os mesmos problemas. Essa criança não vai conseguir se doar. Então, a ideia com os conselhos tutelares, inclusive foi uma ideia que o conselheiro Fábio Rogério, presidente aqui da primeira região, conversou comigo, é começarmos a ações, não apenas com as crianças, mas principalmente com as famílias, com o acompanhamento, com acompanhamento social, justamente, em parceria também com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Saúde, tentar levar para eles uma base familiar melhor para depois a gente se preocupar com a rua. Pois é. Nesse sentido, observa-se que o jovem, quando chega aos 14 anos hoje, ele é um cidadão, pode ser um cidadão completo, né, dentro daquela ótica de renovação, até mesmo, vamos falar, na questão política. Ele tem um entendimento do que significa uma política pública que vem de um poder político institucionalizado. Enfim, essas considerações, os jovens têm a oportunidade, secretária, também de ser abordado nessas reuniões? Com certeza. O que eu acho interessante é que antes falávamos que os nossos pais escolhiam os nossos candidatos, nos entregava o número, a gente ia e votava. Hoje em dia, com essa consciência que o jovem está tendo, tem mudado muito. É o jovem que tem influenciado os seus pais, influenciado os seus avós, influenciado os seus meios. A força jovem é muito grande. Então, é exatamente trabalhando com eles que a gente tenta alcançar outras pessoas. Pois é, as redes sociais estão aí para fazer esse contraponto, não é? E determinar a mudança, não é? E a autonomia dos jovens para a escolha que eles vão fazer. Né? Exato. Uma coisa que eu acho muito interessante, você falou há pouco que os jovens são a nossa esperança de futuro melhor, né? Que nós depositamos a nossa confiança nos jovens. Mas uma coisa que eu percebi muito, principalmente nessa semana, é que ao mesmo tempo que os jovens são a nossa esperança, para os jovens, os adultos são a nossa esperança ainda. Também. Nós tentamos influenciá-los, mas pode ver, nossa presidência, Senado, Câmara dos Deputados, ainda são pessoas muito mais velhas, a juventude não é predominante nessa área, e são eles que estão criando as nossas leis, que estão criando as nossas políticas públicas. Então, para a juventude, mesmo como protagonista do hoje, trabalhando aqui, procurando a militância, a gente ainda tem muita esperança neles. Então, tentamos, com a nossa força jovem, com a militância, com essa energia que a gente tem com rede social, chegar a esse pessoal um pouco mais velho e tentar mobilizá-los, tentar sensibilizá-los para falar, poxa, trabalha com a gente, olha pra gente, nos dá o valor que a gente merece para que a gente possa mostrar para você que o mundo tem mudado e que vocês precisam nos acompanhar para que a gente possa garantir o futuro dos mais novos, o nosso presente e poder ter um passado a que se orgulhar. Até porque a crise política é tão maior quanto a crise econômica que passa o país. Isso é e verdade. os jovens
estão tendo conhecimento, se não tem por força da mídia oficial, mas o tem através das redes sociais, né? Não há mais como fugir desse debate, desse tema e saber que nas eleições os jovens estão atentos às propostas que são colocadas. Justamente. Né? Tem um dado interessante. O último censo que foi documentado foi do IPEA, de 2013, e a Secretaria Nacional de Juventude repetiu esses dados, inclusive está no site deles, quem quiser pesquisar, que hoje em dia 1/4 da população brasileira é de juventude, dos 15 aos 29 anos. Gente, é 25%, que compreende um pouco mais de 50 milhões. Então, a gente consegue perceber a dimensão dessa juventude e a força, o impacto que essa juventude tem. É uma juventude que vem hoje em dia muito mais crítica, muito mais intelectual, com muito mais acessibilidade à informação, a redes sociais. Então, é uma juventude que realmente vem para mudar com o pensamento que a gente tinha, para fazer a diferença na hora de votar. Não existe mais aquela coisa de vamos comprar um votinho aqui ou um votinho ali. Realmente vem o voto pensante, o voto de opinião. E isso dá para perceber pelo resultado das últimas eleições. Tenho certeza que vai dar para se observar também pelo resultado das próximas eleições. Com tudo que aconteceu no nível nacional, não é? E a cada eleição que passa, a gente percebe que tem sido um voto mais pensante, pessoas preocupadas com o futuro. E eu posso ser suspeita a falar, claro, mas eu levo isso muito pela nossa juventude. Pois é, e isso unifica, qualifica melhor a consciência coletiva da juventude, uma vez que as notícias, né, os acontecimentos, eles não estão disponíveis apenas para quem já formou sua opinião, está aí disponível para quem está formando a opinião agora. Justamente. Né? E isso independe de estar em Maceió, estar no Rio, estar em São Paulo, estar no Rio Grande do Sul. A fonte é única e de acesso a todos. Verdade. Né? Nesse sentido, você acredita que a mobilização que se tem agora, nessa semana, vai despertar, na medida em que os jovens estão apontando o poder público, olhe, observe um pouco mais isso aqui, porque a gente tem deficiências, tem dificuldades. Isso prepara, de alguma forma, o jovem cidadão para uma consciência crítica da política de Estado e de município? Tenho certeza que sim. A partir do momento que a gente se abre, o poder público vai até a comunidade, conversa com eles vão falar pra gente, olha, tem esse ponto, tem aquele, vocês não estão observando. Criticam algo que não está dando certo. Críticas construtivas, por sinal. Mas ao mesmo tempo que eles estão trazendo essas demandas pra gente, nós temos a oportunidade de levar para eles também um conhecimento, uma explicação que muitas vezes eles não têm. Ou têm de forma equivocada, distorcida. Né? O que acontece? Antes de começar a trabalhar na prefeitura, eu tinha um pensamento. Eu achava, eu vou entrar, quero fazer uma coisa, no mesmo dia vou mudar o mundo. Eu entrei com essa visão, uma visão totalmente utópica. Então, quando você começa a mexer com a realidade do poder público, da burocracia, dos entraves, de a prefeitura não pode fazer isso, é só com o Estado, ou o Estado não pode fazer isso, é só o governo federal. Quando você começa a se deparar com isso, você percebe que muitas coisas que não foram feitas não é por falta de vontade, é por uma burocracia desnecessária que ainda existe no Brasil. Então, e necessária, por outro lado, porque a gente vê sim, o que aconteceu em nível nacional, os desvios que se foi feito em todas as áreas, sobretudo na área da educação e da saúde, que poderiam hoje nos dar uma melhor condição para o ensino público de qualidade no país. É verdade. Não é? O que acontece é que a burocracia teve tantos esses cuidados por conta de desvios realmente que aconteceram, por conta de problemas que aconteceram, que não está acompanhando mais a velocidade que a gente tem. Da necessidade, né? Justamente, a velocidade da necessidade que estamos passando. Então, acaba por atrapalhar. Então, quando você tem esse contato direto, ao mesmo tempo que ouvimos essas críticas e vemos onde temos que trabalhar, a gente vai ter a oportunidade de falar para eles, olha, a burocracia é essa, o caminho é esse. A gente quer fazer para ontem, mas infelizmente tem esses prazos a serem respeitados. Ou vocês estão cobrando a pessoa errada, infelizmente, por mais que eu queira. Isso não é o município que pode fazer, é apenas o Estado. Mas
vamos levar vocês para conversar, vamos fazer uma audiência pública, vamos procurar o governador, vamos a Brasília, se for o caso. Mas, assim, ter essa abertura, esse bate-papo direto, facilita tanto para que a gente saiba em que trabalhar, quanto para eles, para que saibam a quem cobrar também. Exatamente. Agora, isso não inviabiliza, porque ação pública, de gestão pública, tem que ser suprapartidária. Com né? certeza. Então, o que se prioriza é a ação, não os partidos ou os poderes que estejam envolvidos. Quanto mais vir, mais soma se tem, Concordo mais plenamente. acerto. Necessidade né? não tem partido, né? Exatamente. E nesse sentido, o que fazer, por exemplo, a senhora já falou sobre parceria público-privada, e aí eu chamo a atenção aqui da participação de empresários aqui no Estado, né, que possam colaborar em alguma ação junto com a Prefeitura, no sentido de criar as condições objetivas de fazer essas ações se transformarem em realidade. É bem mais complicado. O que acontece? Quando trabalhamos com o poder privado, a gente sabe que tudo que a gente vai pedir para eles, eles vão querer uma troca também. Por mais que eles queiram ajudar, sempre tem aquela visão de lucro, aquela visão de empreendedor. E como poder público, justamente para que evite abusos, evite desvios, a gente não pode abrir demais. Claro. Tem sempre que ser com uma limitação. A gente tem que acreditar que o empresariado quer uma sociedade consumidora. Né? Para ter uma sociedade consumidora, tem que ter bons cidadãos, né? E bem empregados, tem que ter uma condição para isso. Então, é chamar a sensibilidade do empresariado para uma ação voluntária, né? Nesse sentido. Com certeza. E acho que o mais gostoso do poder privado é que você não precisa se ater a uma área. Você pode trabalhar com tudo. Então, acho que uma ação voluntária com várias áreas diferentes seria ideal. Pois é, o empresário... Inclusive, é um bom projeto para começar a escrever hoje. Exato, o empresariado que tem o interesse de ver a sua marca associada a uma ação social, de transformação da sociedade, que algo de melhor não pode ser para essas consciências críticas cidadãs que estão presentes na juventude atual. Exato. Mas o que me deixa muito feliz é ver que aqui em Maceió, os empresários que a gente tem, principalmente empresários de grande porte, estão muito preocupados com essa responsabilidade social. Estão muito preocupados realmente de ajudar a sociedade. Pode ser por pensamentos de ganho próprio no futuro, não sei. Mas, independente do pensamento que eles tenham, o que importa é que está sendo feito um trabalho, a comunidade tem sido ajudada, e mesmo que de maneira pequena, agora com a nossa nova articulação, com a vontade crescente. Secretária Olívia Tenório, estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e falar para todos agora que estão assistindo aqui, que ouviu nossa entrevista, que a Secretaria Adjunta de Políticas para a Juventude está de portas abertas. Ainda somos muito novas, então não conseguimos estar em toda a Maceió como gostaríamos, mas o que vocês precisarem, por rede social, pelo site da Prefeitura, por telefone, estando presente na Secretaria, procura a gente, nos traz suas críticas, suas demandas, suas ideias de como trabalhar também. Venha ser um voluntário para nos ajudar a te ajudar. Procura a gente, vamos trabalhar juntos. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.